Qualquer coisa, se eu sair aqui no meio aqui, eu tô meio passando mal, tá? Mas aí dá pra ficar aqui, tranquilo. Beleza. Dessa vez eu não preparei o fluxograma, mas está tudo na cabeça. Então, o chamado foi para falar desse livro aqui da Ilíada, mas na verdade a abordagem é para facilitar a leitura do tarô. E porque eu já tinha mencionado que a gente precisa da literatura para ler tarô. Isso aqui é literatura grega. Mas eu não expliquei como. Talvez tenha faltado isso. Porque a ideia do tarô é que você tire as cartas e você vá aprofundando cada vez mais até chegar na realidade da pessoa. Porque, tipo, se você pega, por exemplo, se você pega esse... Ele não tá aqui, não. Tá aqui. Eu comprei esse baralho aqui, né, de Marcelo. Aí ele vem com esse livrinho aqui. E se você pega esse livrinho, você tira as cartas e olha por ele, o significado das coisas, sei lá, saiu enforcado. Aí vai ter aqui enforcado, posição normal. Aí vai ter altruísmo, busca interior, idealismo, desapego material, iluminação. São palavras-chave. E aí vai ter posição invertida, sentido geral, sentido espiritual, seja lá o que seja isso. Símbolo, arquétipo da vítima e objetivo. Reflexão, mudança de vida. Aí essas palavras-chave, a princípio, elas servem. Mas pense assim, para que precisa do tarólogo se a pessoa pode pegar esse livro e ela mesma ler? Aí a ideia é que a gente, a princípio, use as frases-chave e depois a gente vá penetrando essas frases, essas palavras. Desculpa. Está dando para ouvir? Que o PC está meio longe, tá? Que a gente vá penetrando essas frases e encontrando a realidade nela. Sei lá, você pega aqui altruísmo. O que é altruísmo? Aí você vai imaginar mais ou menos uma pessoa altruísta. E depois você começa, depois de sair dessa imaginação, você vai observando pessoas altruístas. E depois você olha em você mesmo. Putz, qual momento eu não fui altruísta, por exemplo? Ou eu fui altruísta. Então você vai ter uma série de exemplos, tanto empíricos quanto por meio da mera imaginação, que seria empírico também, até onde eu sei. Então você vai pegar todos esses meios para que quando você for narrar a história, a pessoa consiga se encaixar naquela realidade, porque a ideia é que a realidade ela está aí para todos os seres humanos e isso aqui é uma composição das possibilidades humanas. Então meio que não tem como a pessoa fugir disso aqui. No sentido geral, todos os problemas humanos eles já foram de alguma forma transmitidos por meio da poesia ou da literatura, de algum modo, aquela realidade que a pessoa está vivendo, ela já está na cultura. E hoje a gente vai explorar isso por meio da Ilíada. Eu vou pegar só o iniciozinho da Ilíada, que é que será a base. Boa parte desse tipo de interpretação a gente vê também no Jung e nos alunos dele. Eu acho massa. É incompleto, mas é massa. Então, no início da Ilíada, nós vamos ter o quê? Uma festa organizada lá no Olimpo e uma pessoa não é convidada. Acho que é a Eris. Deixa eu só conferir. Eris. Eris é a deusa da discórdia. Então, essa deusa da discórdia ela não é convidada. Por quê? A gente sabe, ninguém quer discórdia na festa. Aí, como ela não vai, mas ela é a deusa da discórdia, aí ela faz o quê? Ela envia uma maçã para o Olimpo, uma maçã de ouro, é o pomo de ouro, na verdade, escrito assim, para a mulher mais bela.
Aí pronto, já criou a discórdia, porque as mulheres querem ser a mais bela. Aí você tem a Hera, que é a mulher dos Zeus, é mulher e irmã dos Zeus. Tem a Atena, que é a deusa de Atenas. O nome dela não é Atenas em si, tem um outro nomezinho antes, mas vai chamar Atena. E Afrodite. Essas três estão disputando para saber quem que é a mulher mais bela. E aí Zeus não queria decidir. Zeus disse, não, vou jogar esse pepino para outro cara. Eu não vou pegar isso aí para mim. Lembrando que Zeus, ele é o, entre aspas, pai do... Na verdade, ele é o rei do Olimpo. E ele divide mais ou menos o poder com os outros reinos, os outros irmãos mais velhos dele. Ele é o irmão mais novo. Então você tem o Poseidon na água e você tem o Hades, que é o deus das profundezas, ou como dizem, deus da morte, o mundo dos mortos. Eles não necessariamente têm poder um maior que o outro. É um poder assim muito parecido. Só que é que Zeus fica em cima. Então quem está em cima no céu já automaticamente está elevado. Então tem essa questão aí. E esses deuses, eles estão sempre disputando, brigando. Enfim, eles não são que nem o nosso Deus, que é, digamos, aquilo que a gente olha e vê, não, isso aqui é o exemplo de bondade, beleza, etc. Não, eles são realmente, às vezes, mesquinhos, brigam. O Zeus mesmo, ele fica com deusa, fica com mulher humana. Aí está a Hera o tempo todo trabalhando para que ele não fique com ninguém. Então, tipo assim, é meio que um. Como chama? É um negócio caótico, né? Uma sociedade humana não funcionaria desse jeito. Funciona porque é um deus, né? Então, tipo assim, quem que vai fazer alguma coisa contra ele? Né? O Zeus seria o mais forte, né? Então é meio que ele faz o que ele quiser. Mas aí ele não queria esse problema para ele e ele foi chamar o Paris. O Paris, deixa eu só ver aqui. O Paris, ele tem um pai, não é um pai biológico, o pai biológico dele é o Zeus, porque o Paris é o príncipe de Troia, se eu não me engano. Peraí. Dá uma olhada aqui só para recapitular. É isso mesmo, mas. É, né? Só Então, que, aí eu digo. só que na trama ele é camponês, né? Isso. A princípio ele é camponês, mas depois ele descobre que é filho dos Zeus também. Eu estou tentando lembrar quem são os pais dele. Mas também não, pouco importa isso. Que é conhecido como Alexandre. Tá, depois a gente pode pesquisar. Isso é pormenor. O que importa é essa questão do pomo por hora. Então nós temos o Paris, que a princípio é um camponês, mas depois ele descobre que é filho que ele é rei também. E o Paris é escolhido para dizer quem que merece o pomo de ouro. Por que Zeus escolheu ele? Ninguém sabe. Zeus simplesmente escolheu aquele camponês ali. Na verdade, era pastor. E aí estão as três deusas, e as três deusas vão tentar o convencer de conseguir, quer dizer, de ganhar, de fazer com que ele dê aquele pomo para elas. Aí vem a Hera, que é a mulher dos Zeus, e promete a ele riquezas, né? Riquezas. Toda a riqueza do mundo. E aí a gente começa a nossa interpretação aí. Porque assim, tá, é uma história, entre aspas, fictícia. Mas o que ela quer dizer na realidade? Porque se a gente interpreta a Hera como aquela que é a mulher dos Zeus, né? Aquela que está o tempo todo tentando fazer com que o casamento dê certo e afastando as outras mulheres que poderiam atrapalhar o casamento dos Zeus, a gente vai ter uma ideia da Hera como a fidelidade conjugal. É uma ideia.
Então, pensando como fidelidade conjugal, a gente também tem a ideia de que, normalmente, um casal, quando se une e que são fiéis um ao outro, eles tendem a crescer materialmente, se for o caso. Nesse caso, é materialmente porque ela oferece bens materiais. Mas quer dizer, meio que não tem para onde. Se os dois não são monges, né? Se bem que monge não iria casar. Mas se os dois têm uma vida comum, eles tendem a somar-se também, porque aí, por exemplo, o homem já não está sozinho, nem a mulher está sozinho. Tipo, um sai para trabalhar, o outro fica em casa arrumando. Se um tivesse só, ele teria que fazer tudo, digamos assim. E aí você perde, você não tem tempo para outras coisas. Seria mais ou menos isso, uma espécie de progresso material. A Hera vai representar isso, tanto que ela vai prometer isso para o Paris, que é o Alexandre. Certo, então aqui a gente entendeu mais ou menos. Aí depois vem a Atena. Atena é conhecida como deusa da sabedoria. E a deusa da sabedoria vai prometer o que para ele? As vitórias, todas as vitórias em guerra. E ele vai ser o gostosão, né? Tipo assim, todo mundo vai querer ele vai ser o mais bonito. Por que isso? Porque um homem sábio, ele tende a vencer as guerras. Ele sabe o que vai acontecer, digamos. Não sei se vocês já leram, acho que é alguma coisa da guerra. Deixa eu ver, ele tem aqui. Sun Tzu, a Arte da Guerra. Já viram? É esse livrinho aqui. Isso aqui seria o exemplo da sabedoria. Por exemplo, conhece o teu inimigo. Porque se você não conhecer o inimigo, primeiro você conhece a si mesmo, né? Porque se você não conhece a si mesmo, como que você vai lutar? Se você não sabe nem o que você pode fazer. Aí depois você conhece o inimigo. Porque senão é como você conhece a si, mas... E quem é o outro? E se ele for mais forte que você? Então você conhece a si mesmo, conhece o inimigo para poder saber qual que é a melhor decisão. Isso aí é sabedoria. Então, a Atena está representando mais ou menos isso aí. A ideia da sabedoria sobre tudo, a sabedoria humana. Então, ela promete o quê para ele? Vitória, né? Certeza das guerras para o Paris. E ao mesmo tempo, beleza, o encanto, etc. É aquela coisa assim, imagina um cara vitorioso, assim, um cara que ganha tudo, um cara que é foda, entendeu? Tipo assim, geralmente esse cara é mais bonito. Não é porque ele é bonito, não, é porque toda a hora dele, as pessoas gostam dele, todo mundo quer ficar perto dele. E aí só isso já faz ele ser mais bonito. Então ela promete isso que a sabedoria dá. Mas aí o Paris diz assim para Atena, eu não quero nada disso, eu não quero vencer guerra nenhuma, eu sou só um pastor. Eu não preciso disso. Aí é quando vem a Afrodite. E a Afrodite ela é mais sensível, né? No sentido de tato. Ela é mais sensitiva. Então ela chega mais perto do Paris, já encostando, e ela dá uma ordem. Você vê que ela não propõe. Ela não diz assim, eu vou te tornar um exemplo. Né? Na verdade, ela diz, eu vou te dar a Helena, a mulher mais bela, vá, aí ela já dá ordem. Vá para tal lugar e ela vai se apaixonar por você. Meio que ela ordena. Isso aí já simula o que é Eros, o que seria Eros, né? Mas estamos falando de Afrodite. Mas a ideia de, nesse caso, é uma mulher bonita, uma mulher mais bela, que é o que ele queria. Tanto que ele foi e aceitou. Ele entregou o pombo para ela e correu. Ofendeu as outras deusas, ele não queria ofender as outras deusas. Mas é uma coisa que acontece. Muita gente vai considerar insensatez. Imagina assim, o cara estão casados os dois. Eu estou usando o exemplo do homem porque o Paris é um homem. Mas podia acontecer com a mulher também, né? Como aconteceu lá o caso do... Por acaso eu lembrei do caso do mendigo. É um negócio assim absurdo. Que foi o que aconteceu com a Helena. Porque a Helena... Inclusive, eu não sei se vocês sabem dessa história. Mas, tipo assim, é dito que Homero ele ficou cego porque ele disse que a Helena traiu o esposo dela, não por causa de Afrodite, mas porque ela mesma quis. E aí só que culpa os deuses, né? Tipo, eu traí por causa de Afrodite. Meio que isso.
Tipo, o cara que acertou a flecha no Aquiles, não, ele não tem mérito nenhum. O Deus que ajudou a flecha a acertar o Aquiles. Seria mais ou menos isso, a isenção de responsabilidade própria. Porque lá no mito grego, vocês devem saber, tem uma relação constante entre os deuses e os homens, né? Uma confusão. Uma hora o Deus entra para entrar na guerra, outra hora o homem briga com Deus, né? Sempre tem isso aí. Tem até um cara que nem aparece muito, mas ele acho que disputa com dois deuses. É o... eu não sou bom de lembrar de nomes. E ainda mais eu acho que o mais difícil, e não sou só eu que digo isso, eu estava vendo o José Muninassa comentando sobre, é decorar os nomes. Acho que é o Peleu. Mas o Muninasser comenta que essa ideia dos deuses, num determinado momento, ela foi substituída na nossa cabeça. E aí, no lugar de Atenas, de Apolo, de Aquiles, ficou Sandy Júnior, Gugu, né, Faustão, Galvão Bueno. Nossa cabeça, nossa imaginação foi sendo substituída aos poucos. A imagem, né, que estava na nossa mente. Com essas daí. É. Mas então, aí, só que se você tem desde a infância essa ideia, isso fica mais fácil, né? Mas como a gente. Nós não temos isso na nossa cultura hoje, aí temos que buscar. E aí, o mais difícil acaba sendo decorar essa quantidade de personagens, que acho que é o que tem de mais rico aqui, a quantidade de personagens. É exatamente. O que tem de valor é o que tem também, acaba tendo de dificuldade para compreender a obra no sentido mais real, ou mais interessante, na verdade, que é quando você consegue incorporar, até onde eu vejo, cada personagem para cada situação real. Porque, como eu estava falando, se você vê que um homem, por exemplo, teve uma traição ali do casal, seja do homem, seja da mulher. Né? Então, a mulher traiu o cara, vamos dizer assim, os dois têm uma profissão, são classe média, média alta, né? Classe média, média alta, de média para alta, e tem uma vida estabelecida, aí a mulher trai o cara com um mendigo, né? Tipo, caralho. Por quê? Não, porque foi Afrodite, que na verdade, entendeu? Tipo, a gente já tem a ideia na cabeça. Essa mulher é Helena, porque vamos ter duas ideias. Na Ilíada temos uma, a Helena, que é a mulher que trai, e que ela utiliza da beleza para poder manipular os homens, e as mulheres ficam com raiva dela porque veem o que está acontecendo. Tipo, tem uma hora que o marido dela vai matar ela rasga a roupa, né? Fica nua, o cara fica impressionado e não faz nada com ela. E as mulheres ao redor, elas não são tão belas e quanto ela, na verdade não é nem questão de ser tão bela, é também ser tão ousada a ponto de fazer isso. E elas ficam reclamando, porque pô, essa mulher é uma canalha, né? Uma cara de pau, e esses caras ficam cedendo, fazendo tudo que ela quer, mas que porra é essa? Aí fica, as meninas ficam tudo com raiva. E aí, nos casos, temos a imagem da Helena, e por outro lado, temos na Odisseia, mas vamos tratar disso depois. A mulher que fica enrolando os pretendentes na espera do marido. Todo mundo acha que ele morreu, o Odisseu, mas ele está vivo fazendo a viagem de volta para casa. Então, essas coisas elas ficam na nossa mente e não chocam tanto, digamos assim. A gente consegue compreender melhor. Porque, a princípio, se a gente não tem isso, aquilo meio que cai como um choque. Nossa, isso aconteceu. Digamos assim, né? Fulano ficou com cicrano, né? Mas se a gente compreende que isso é uma realidade desde... Isso é antes de Cristo. Já existia antes, mas o primeiro relato documentado, até onde eu sei, foi o de Homero, que foi exatamente o Ilíada. Até onde eu sei, né? E aí, se a gente já tem isso na cabeça, a gente tem uma ideia de que essas realidades podem acontecer. E tantas outras.
Então, por aí digamos assim, por aí nós conseguimos observar as cartas e ter uma ideia do que nós temos que encontrar ali. Tipo, quando a gente vê as cartas, vou pegar essa aqui. Essa aqui eu achei uma maravilha, do século XV. E é do segundo baralho, dos Visconti e Sforza. Né? É o casamento dos dois, Visconti e Sforza. E essa carta substituiu o Papa, que é a carta da fé. Deixa eu abrir aqui, fica melhor talvez. Aqui. Mas de qualquer forma, acho que eu tenho que... Né? Você vê que tem um papazinho aqui embaixo. Mas ela substitui o Papa. Na minha visão, fez muito sentido, porque é meio que assim, olha, com o Papa eu queria dizer isso. E aí você se refere à fé. E daí, tá, mas e com a fé, o que você quer dizer? Até a gente chegar na nossa própria realidade e conseguir expressar exatamente o que é aquilo para a gente. Claro que a gente não vai conseguir expressar exatamente por meio de palavras faladas ou escritas. Mas as palavras faladas ou escritas, elas são como o condutor, que vão levar as pessoas a observarem aquilo ali. Tipo, você descreve sua realidade, a pessoa vai ler e ela não vai olhar a sua realidade, ela vai parcialmente compreender aquilo, mas ela vai entender porque ela já viveu aquilo, né, digamos. O trabalho seria basicamente isso, porque, como eu disse, se a gente se atém só a palavras-chave, isso aqui serve. Só que as palavras-chave, elas não são suficientes. Você vai vendo mais. Então, você olha a palavra, aí tem os sinônimos, tem os antônimos para entender mais. E depois, como eu disse, você olha para a sua realidade, olha para a dos outros. Esse negócio de você buscar a literatura é porque a sua própria vida ela não é suficiente para abarcar todas as realidades. Você precisa de mais realidades. Então, você ou ouve vida de pessoas, o que é muito positivo, ouvir muitas pessoas contarem histórias da vida delas. Claro que se for a mesma coisa, como normalmente a pessoa vai falar a história dela no sentido de que... no sentido dos problemas comuns, né? E aí fica monótono, claro, se você ficar só ouvindo esse tipo de relato. A literatura, ela nos ajuda nesse sentido. Eu estava, por exemplo, agora eu estava vendo esse... Na verdade, eu já li, eu estava relendo Nabokov. Nabokov é a experiência de um doente... Eu nem sei se pode falar, porque depois no YouTube eu teria que cortar essa fala. Mas... E aí, ele tem um trauma infantil na infância, que ele era criança e ele gostou de uma outra menina criança. Aí essa outra menina morre e ele fica com aquela espécie de nostalgia interna, onde ele sempre deseja voltar para aquela menina criança. Só que ele vira um adulto, grande, caba velho, e ele ainda fica com isso. Daí ele acaba se apaixonando pela Reise, que é a filha de uma mulher que ele fica só para ficar próximo da Reise, né? E vai sendo desenrolada a história. No final acaba tudo bem. A Reise se apaixona por um outro homem, né? E aí ele olha e vê que ela está feliz, enfim, dá tudo certo. Mas o desenrolar da história é bem difícil de mastigar, né? Digerir. Por sorte, a forma de escrita, embora seja russa e traduzida, ela é muito empolgante. E como esse livro, embora ele seja considerado como clássico, ele é moderno no sentido de que é recente, né, do século passado, 1900 e pouco. Ele acaba trazendo isso que traz os clássicos, eu ia dizer clássico moderno, mas assim, os modernos que já passaram no teste do tempo, que você olha e diz assim, não, isso aqui é bom. Porque se você pega, por exemplo, Noelle Neumann é uma escritora moderna, daquelas aclamadas pelo New York Times, né? Aí eu fui pegar um livro dela para ler, que chama O Poder. E nesse livro, O Poder, ela vai descrever uma realidade em que as mulheres ganharam poder de eletrochoque. E aí elas subjugam os homens pela força. Tipo assim, né? Então você vê ali que é claramente uma propaganda feminista e não tem nada de real. Aquilo ali é meio até bizarro, porque
tem um momento até que chega um homem e ele vai arrancar a glândula. É uma glândula que nasce, se eu não me engano, é aqui na mulher. E para ele ter o poder também. Ele morre porque se junta um monte de mulher e mata ele. E ele é trocutado. Mas você vê assim que é uma coisa que foge da realidade. Não tem como a gente, por exemplo, pegar esse conhecimento, não, vou usar aqui no tarô. Não dá, porque é fora da realidade. Está longe, não tem nada a ver, tem mais a ver com uma agenda, o ideal. Agora, se você pega isso aqui, não, isso aqui é uma realidade, ele está ali, como eu disse, os modernos, eles tendem a escrever o que está se passando na mente. Se você olhar a Ilíada, por exemplo, a Odisseia, ou até algumas literaturas, como, por exemplo, no sentido das mais antigas, desde as mais antigas para mais novas, você vai vendo que a diferença é basicamente essa, quer dizer, existe essa diferença, que o mais antigo vai contar a história de fora. Então, o Odisseu fez isso, sei lá, a Atena fez aquilo. E nos mais modernos, você vai tendo assim, o pensamento do personagem. O que o personagem está pensando em fazer. Seria mais ou menos isso. Então, por aqui você tem uma ideia também de um certo tipo de realidade psicológica. Por isso que, no sentido geral, toda literatura é necessária, ao meu ver, para compreender a realidade. Se não for a realidade externa, sei lá, o homem terminando com a mulher, pelo menos a realidade psicológica de um maluco, que nesse caso aqui, né, que comete um crime que a gente considera absurdo. Mas, porra, por que ele faz isso? Por que ele faz isso se ele sabe que ele vai morrer, entendeu? Se pegarem ele vai sofrer muito, ele vai se ferrar, vai doer pra caramba. Imagina um cara preso, um cara desse que faz um negócio desse preso. Ele vai se ferrar, mas por que ele faz? Aí você pega um livro como esse e você entende. Ah, entendi. É mais ou menos uma doença mesmo. E seria parecido com a paixão. Geralmente, quando você está apaixonado, você tende a largar os valores, entre aspas. Por exemplo, toda a guerra de Troia, ela aconteceu por causa de paixão. Tipo, o Paris, ele ficou apaixonado pela Helena. A simples ideia de ser a Helena, que é a mulher... A Helena é metade deusa, lembrando que ela é filha de Zeus. A simples ideia de ter a mulher mais bonita do reino, entre aspas, né? Isso aí meio que, tipo assim, balança o coração do cara. E ele fez isso, e por causa disso, quando eu digo assim que a gente abstém certos valores, é porque existia um contrato ali, uma irmandade. Eu estava ouvindo a explicação do Muni Nasser e ele explica que não tem como diferenciar muito os gregos de troianos, porque em relação ao que a gente considera a Grécia hoje. Porque os gregos que eles falam, a Grécia de que eles dizem, é outra, não a que a gente conhece. Porque na época, meio que todo mundo tinha mais ou menos a mesma cultura, que é a cultura grega. Então é como se fosse o mesmo povo e vários povoadozinhos. Então eles tinham um contrato ali, uma espécie de irmandade. E a princípio eles disputaram Helena, no outro conto que fala isso, não vou lembrar agora qual que é. Eles disputaram Helena e entre as pessoas que disputaram, ficou o acordo assim, ó, quem Helena escolher, nós todos vamos ter que aceitar, e se algum pretendente quiser tomar Helena, todos esses pretendentes que aceitaram esse acordo vão ter que ajudar a recuperá-la. Então, quando o Paris rapta Helena, eu vou dizer rapta, mas provavelmente Helena foi por conta própria, todos os outros, não foi apenas o marido que ficou ofendido, foi o marido, foi o irmão do marido que não tinha nada a ver, né? Foi, sei lá, o pai, os pretendentes, foi um monte de gente que estava meio que vinculado ali, não podia fazer aquilo. E o irmão do Paris, se eu não me engano é o Heitor, ele também não tinha nada a ver, mas ele foi defender o irmão e por isso acabou acontecendo a guerra. Você vê, a guerra de Troia, até chegar ao cavalo de Troia, que foi o que acabou a guerra, passou quantos anos? Foram 10 anos. Então, 10 anos de guerra por causa da paixão, do movimento do coração. Então, quando a gente olha para um caso como esse daqui, que está descrito, é parecido. Tipo assim, se uma pessoa faz até a guerra entre a nação, imagina, ele não se preocupou com os soldados que iriam se ferir, ele não se preocupou com o irmão, com a família do irmão, com o pai,
com a honra, com a dignidade, com o reino, com nada. Tudo isso para ele era nada, porque o que fazia sentido para ele era a mulher, aquela mulher, a Helena. Isso é muito parecido, vocês vão ver realidade semelhante, embora eu esteja fugindo, né? Claro que o centro vai ser Ilíada, o centro da reflexão, mas eu vou levar para outros lados para mostrar a vocês outras realidades. Tipo, aquele livro do Dostoiévski, O Jogador, ou O Apostador, ele é muito parecido. O personagem principal, que é o Alexei Ivanovich, ele é um cara inteligente, ele tem loteria, né, uma roda de amigos, tem uma mulher que é louca, mas ama ele ama a mulher. Mas o que acontece? Ele joga, ele é viciado em jogo. E ele sacrifica tudo pelo jogo. Tipo, ele sacrifica o amor, ele sacrifica os amigos, ele deixa de ler, de adquirir cultura. Tudo que ele sabe na vida é o jogo. E aí isso vai, digamos assim, afirmar aquilo que o Aristóteles diz. Você vê, isso é uma linha tênue. Por exemplo, você pegou uma pessoa no vício. O vício é muito semelhante. Aqui a gente tem o Dostoiévski, o exemplo do Dostoiévski, né, do jogador, que inclusive foi um reflexo da vida dele, um momento da vida dele, quer dizer, a realidade da vida dele, né? Essa ideia de você apostar tudo. Você tem isso aí que pode ser traduzido em outros vícios. Se você pega documentários de, por exemplo, filhos viciados em drogas, normalmente é parecido. O filho, ele vende as coisas de casa, ele rouba a mãe, rouba o pai, ele, sei lá, rouba a mulher, rouba todo mundo para sustentar o vício. Com o Dostoiévski é muito semelhante, não é com droga, mas é com jogo, que seria mais ou menos a mesma coisa. E também a gente vai ter aí uma semelhança entre o vício e a virtude, no sentido de que o vício ele seria aquilo que destrói o homem, e a virtude ela seria aquilo que, se praticada tal como é praticado o vício, ele edificaria o homem. Então, o vício ele estaria aí como o contrário antônimo da virtude. No finalzinho do livro que fica muito claro, quando o amigo do Dostoiévski, do Alexei Ivanovich, vai conversar com ele e ele dá uma quantidade de dinheiro, ele diz assim, olha, eu podia arrumar mais, mas se eu der 5 ou 50 para você é a mesma coisa, você vai gastar tudo no jogo mesmo. A mulher que você sabe que a mulher te ama, ele na verdade fica até impressionado, porque ele não sabia que ela amava, ele pensava que só ele amava acho que é Filipovna, se eu não me engano. E ele tinha a impressão de que ela não amava. Mas depois ele descobre que ela amava. Mas sabe o que ele faz? Nada. Tipo assim, ela me ama, mas eu preciso jogar. Seria mais ou menos essa ideia. Tipo assim, putz, mas tem algo mais importante. E aí todo o resto é sacrificado. Pensem assim, uma coisa que é virtude, o contrário. Assim, ao meu ver, o São Francisco de Assis, que abandonou tudo em nome de uma virtude, né? Que no caso é a fé dele. Eu não sei da forma exatamente como ele via a fé, né? Mas eu tenho ideia mais ou menos do que aconteceu, né? Eu tenho ideia de que ele passou até por processo judicial, por vender as coisas do pai, por dar as coisas do pai. E ele até chegou a brigar com o pai na praça pública e tirar as roupas, né? E tirou as roupas porque as roupas não eram dele e sair nu na praça pública. De alguma forma, pô, aí você vê assim, esse cara ele já está buscando um tipo de virtude transcendente. Porque se um cara faz isso na rua, não pega bem, é até crime, é atentado ao pudor. Mas ele não fez por fazer. Ele estava fazendo por causa de um valor superior à sociedade. Seria muito parecido com o que aconteceu no julgamento de Sócrates. A sociedade tinha um determinado valor, mas Sócrates não quis subjugar aquele valor que ele tinha encontrado, valor superior, que é a própria filosofia, em nome de, digamos assim, aceitar o consenso geral daquelas pessoas. Ele pensou assim, né, mais ou menos. Estou também exemplificando, ele não falou isso em nenhum momento. Eu encontrei aqui um valor universal. Isso aqui é mais valioso do que o que vocês
estão falando. E se eu negar isso aqui que eu descobri, eu estaria, digamos assim, traindo aquele novo valor, né? Digamos, por exemplo, a honestidade em relação ao valor que eu descobri. Então eu estaria agindo de forma imoral. Eu não quero isso para minha vida, porque eu tenho uma vida depois dessa. Então logo podem me matar se quiserem. Eu fico com a filosofia. Aí você vê, tipo assim, olha que diferença, tipo assim, o vício, nesse sentido, ele vai levar o homem para a queda, para o chão. Então o homem perde mulher, perde tudo, e tá no chão. O outro lado, você pode perder tudo também. Você perde bens, perde mulher, sei lá, perde tudo. Mas isso te eleva de alguma forma. Você será eternamente aquele cara que fez aquilo ali. Porque a ideia, no sentido geral, é essa. Tipo, quem entra na esfera do ser nunca volta para o não ser. Então, assim, tudo que você faz hoje, você já fez e acabou, você nunca mais vai desfazer. Será sempre você aquele ali. Né? Temos a ideia do... Ai, nas costas. Temos a ideia do... Tô ficando velho. Do eu cognoscente. O eu cognoscente é o eu real. Por exemplo, teve uma época que o pessoal estava discutindo assim, era o pessoal progressista, que dizia assim, você não é o seu cabelo, você não é... Tem até uma música que diz mais ou menos isso. Você não é o seu cabelo, você não é a sua roupa, você não é isso. Mas, só que na verdade você é essas coisas. Porque se você for radicalizando isso, aí você chegava no raciocínio de que as, como eles diziam, profissionais do sexo, as prostitutas, elas estariam ali só, digamos, exercendo uma função, né? O corpo dela é apenas o meio que ela tem, e aí ela utiliza aquele meio para sobreviver. Né? Mas quem está ali não é ela, é o corpo dela e a aparência dela. A mente dela, digamos, está pura. É a ideia de que, tipo assim, você é o pensamento, você não é você, né? Você é só o pensamento. Você vai reduzindo cada vez mais. Só que não é verdade. O pensamento ele é só uma parte de você. Você é a roupa que você veste, você é o seu cabelo, você é o seu corpo, até o seu ambiente. Se você olhar, tipo, se você morrer agora, alguém vai chorar por você. Nós três aqui, eu tenho certeza que alguém vai chorar. Então, se você não é nada, por que a pessoa está chorando? Porque você é alguma coisa até nela. E será sempre. A ideia do eu cognoscente é essa, é o eu todo. Aquilo que é, de fato, o eu. Aí, nesse meio termo, você vai ter o eu histórico, que é tudo aquilo que o eu cognoscente foi fazendo durante o percurso enquanto seu organismo esteve vivo. E você vai ter o eu social, que é tipo a máscara, é aquilo que está aparecendo no momento. Eu aqui agora, isso aqui que está aparecendo. Né? E esse aqui seria o eu social. Essa composição inteira do eu histórico e do eu social, ela faz parte como que chama? Ela é finita e faz parte do eu cognoscente. Ela é finita, por exemplo, como as ciências. Se você olhar as ciências, todas elas são recentes. Por exemplo, sei lá, a botânica tem quanto tempo? Surgiu com Aristóteles, se eu não me engano. Né? A medicina, sei lá, tudo aí que você entende como ciência. Elas têm quantos anos? Elas são, digamos assim, recentes. Se você E aí, elas vão durar até quando? Por exemplo, até quando durarem os seres humanos, sei lá, se não queimarem tudo, né? Não destruírem todo o conhecimento. E mesmo assim, mesmo que destruam tudo, almas que viveram desde o princípio existem até hoje, porque elas são eternas. Aí por aí você tem a ideia de que o ser humano ele é maior do que tudo isso que mostram para a gente como muito grande. O próprio universo, a ideia de que o universo é grandioso e nós somos só um grãozinho de areia. Tá, mas o universo vai acabar e a gente vai ficar aí eternamente. Tipo assim, o que a Lua fez, por exemplo? A Lua, ela conquistou um outro planeta? Ou ela sempre ficou parada ali no cantinho dela, sem fazer nada? Se você olhar por essa perspectiva, nós acabamos sendo maior do que o universo inteiro, por exemplo.
Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Sorriem e acenem, né? Sorriem e acenem, rapazes. Não quer falar nada, Heber? Tá. Pronto. Então, quando a gente olha para a literatura no sentido geral, nós estamos buscando essa realidade humana, né? Que é gigantesca, como eu falei. É maior do que o universo inteiro, maior do que a ciência, do que... Então, o tarô, no sentido geral, ele trata dessas coisas. Não que esse fosse o objetivo principal, né? O objetivo principal, até onde eu vejo, seria um trunfo, mas é um trunfo que trata, digamos assim, na verdade eu expressei mal, né? Eu disse que não tratava dessas coisas. Não trata daquilo que hoje se compreende como tarô. Porque na época, eu vou explicar primeiro, para depois chegar à compreensão. Quando foi lançado, pelo menos esse aqui do século XV, os 3 baralhos, o de Visconti Sforza, né, que foram três maços diferentes, até onde a gente sabe, foram feitas como mera forma de diversão, para as mulheres se divertirem. Mas as cartas abordam virtudes, né? Então, até onde a gente sabe, seria mais ou menos um super trunfo. Não sei se vocês já jogaram super trunfo. Eu tinha um super trunfo como que chama? Da Fórmula 1. Aí tem lá, sei lá, velocidade. Aí o carro da Ferrari tem 10, da McLaren tem 9,5. Então, se eu pego da Ferrari, eu ganho da McLaren. E o super trunfo era o carro que tinha, sei lá, todos os status no máximo. Aí digamos que a Ferrari tinha 10, o super trunfo, 10 é o máximo, né? O super trunfo ele iria ter 10 de velocidade também. Mas a marcha seria 7, e aí o super trunfo ia ter 10. Então, geralmente quando você pegava o super trunfo, que seria mais ou menos também como coringa no baralho, você poderia ganhar de qualquer carta, né, contanto que você selecionasse um atributo que fosse maior que a outra carta. Nós temos algo parecido no Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Yu-Gi-Oh! É muito parecido. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu fazia minhas próprias cartas do Yu-Gi-Oh! Porque, a princípio, eram muito, muito legais as cartas, mas depois começou a chegar umas cartas de... Os caras tinham ataque de 5.000, de 6, de 10, exódio em uma carta só. Aí você dizia, meu Deus, como que eu vou jogar? Impossível. Então eu fazia as cartas, sei lá, com 1.400 de ataque, 1.500, uns ataques baixinhos, e eu jogava com os meus amigos, desde essa época. Pelo que me parece, o tarô era muito parecido. Então você tinha as virtudes, tanto que as cartas não têm nem número, né? Embora a gente tenha a ideia, pelo aquele trabalho da Lídia Balestra, de que talvez existiria alguma coisa ali no tratado que falava um pouco sobre as regras do tarô iniciais. Então, é diferente a forma que a gente joga hoje. Hoje a gente joga, por exemplo, você tem o terapêutico, você tem como aconselhamento, esse método que eu faço Eureka, que seria um método filosófico, você tem o divinatório, tem até lá no Grovery, sei lá, no Gon, você tem o método iniciático, e é diferente. Mas as cartas, as imagens delas, elas se referem a essas virtudes que são realidades humanas, tal como a literatura em determinados casos, né? Pelo menos nos casos mais importantes, elas se referem a essas realidades que são gigantescas. E assim, ninguém vai dizer, assim, ninguém vai conseguir expressar em palavras a realidade. Isso é só Deus. Deus, fiat lux, pá, a luz é feita, né? Mas a gente não é assim. Fiat lux, nada aconteceu. Entendeu? O que a gente tenta fazer com as palavras? A gente tenta utilizar elas da melhor maneira possível para que, no caso, quanto mais rico é o nosso vocabulário, quanto mais perfeitamente nós conseguimos encaixar as palavras e quanto mais criativo nós somos e quanto mais recursos nós utilizamos, até a expressão corporal, por exemplo, na fala, né? Tem gente que é melhor escrevendo, tem gente que é melhor falando. Quanto mais melhor, ia dizer, aí é complicado, né? Mas quanto melhor, aí é fogo. Mas quanto melhor a gente consegue fazer isso, melhor para o outro. Porque às vezes a gente tem um determinado conhecimento. Digamos assim, você tem um conhecimento que é, putz, isso aqui é maravilhoso. Mas você não consegue falar aquilo.
Você vai falar, sai outra coisa. O outro não entende. Porra. Porque tem várias questões, na verdade, que envolvem isso aí. No sentido geral, para que o outro entenda a mensagem, ele pelo menos tem que ter tido uma experiência parecida, para que ele entenda aquela ideia que você está transmitindo. E claro, ele tem que compreender o seu vocabulário. Né? Se a pessoa for falar em russo para você, pô, você tem que saber russo para entender o que ela quer dizer. Seria mais ou menos isso. A criança, às vezes, por exemplo, a criança é um exemplo. Às vezes ela quer dizer uma coisa, mas ela não conhece as palavras, então ela fala outra coisa. Sei lá, minha filha às vezes vai falar comigo, aí diz assim, como que é? Pai, você lembra que amanhã a gente comeu isso? Pô, amanhã ainda vai ver como que amanhã a gente comeu isso. Tá ligado? Não tem como. Seria mais ou menos isso. Então, a princípio, nós precisamos conhecer muito a literatura, as realidades, para poder expressar bem. E isso é uma condição sine qua non para a leitura do tarô. Pronto, acho que, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, por hora, eu acho que está bom. Vocês querem falar alguma coisa? Se vocês falarem, vai me ajudar, mano. Que aí eu continuo. Não, tô de boa, pô. O que você está achando, Heber? Muito interessante o que você tá falando aí. Uhum. Eu nunca estudei nada sobre tarô, né? Mas é puta assunto interessante, gostei. Eu vi que você estava estudando, fazendo aqueles estudos do Sócrates, do Platão, né? Provavelmente da literatura grega, e você depois confirmou. Daí eu chamei nesse sentido, né? Porque é uma outra perspectiva. Na verdade, essa perspectiva ela está incluída na literatura grega. Por exemplo, uma das, uma das coisas que faz com que o Sócrates seja o Sócrates é essa visão dele. Você deve saber a história do Sócrates, mas o oráculo falou para o Sócrates que ele teria, digamos, ele seria o homem mais sábio do mundo. E aí ele não entendia o porquê, ele queria saber o que era essa sabedoria. Então ele foi buscar em todos que tinham a fama de sábio o que era sabedoria. E ele percebeu nos diálogos que o que diferenciava ele dos outros é que ele sabia do que não sabia e não falava daquilo. Né? E muitas vezes ele via que o outro estava falando de algo que ele sabia, mas o outro não sabia e falava como se soubesse. Aí tem um exemplo assim, o cara é mecânico e aí ele vai para mecânico de carro. E aí ele, quando você domina uma certa área, quando você é o mago ele representa mais ou menos isso, você tem uma forma de falar, uma tonalidade de voz, uma expressão corporal que se refere àquele assunto exato que você sabe. Então, tudo isso contribui para você transmitir uma certa confiança para o outro. Mas nada impede de você usar esses artifícios para falar de algo que você não sabe. Só que para isso acontecer, você precisa acreditar que sabe. E para isso você precisa ter, digamos assim, o desconhecimento de que você não sabe. A ideia de que as pessoas falavam sobre o que não sabiam como se soubessem é por causa da ignorância em relação ao próprio conhecimento. Tipo assim, o cara é mecânico, nunca estudou nada de biologia, e aí começa a falar de biologia como se soubesse de tudo. Ou sei lá, de engenharia, ou de sei lá, qualquer outra coisa. Como se fosse o tampa, sei lá, tem o cara que é, seja lá o que for, e ele acha que entende mais do que o técnico de futebol, que está lá na seleção. Então ele começa a dizer o que o técnico deveria fazer, o porquê, e começa a sugerir, né? Como se de fato alguém fosse ouvir. Aí tá o outro cara do lado dele, que é outro técnico melhor do que. Todo mundo é melhor do que o técnico que está na seleção. Por que diabos escolheram aquele cara? Uhum. É o pior. É igual o rico, que do nada ele fica rico, aí agora ele é um cara sábio, ele tão sábio, né? Sim, Todo sim. mundo quer ouvir o que ele tá falando, como se ele fosse o tal, né? Exato. Não, sabe, porque a riqueza é uma. Não, se ele ficou rico é porque ele é um sábio. Não faz Exatamente. sentido isso. Ainda mais olhando a inteligência da maioria das pessoas que eu vejo que são ricas, pelo menos os casos específicos, não faz muito sentido. Sim.
Sim. Então, aí Mas seria mais ou menos isso. Daí o Sócrates, ele começou a interpretar os deuses mais ou menos como virtudes, como ideais. Porque antes a pessoa fazia o quê? Exatamente como estão nas histórias do Homero. A pessoa servia a Hades, e aí, putz, agora a Afrodite tá puta comigo. Aí, pô, você via a Afrodite, aí o Zeus ficou puto. Aí você via a Hera, aí a Atena ficou brava comigo. Tipo assim, porra. Aí até onde eu aprendi, quem ensina isso é o Gugu, no curso dele de filosofia, Introdução ao Pensamento Filosófico, se eu não me engano. Está gratuito no YouTube. Ele diz que Sócrates percebeu assim, olha, são deuses. Os deuses, eles não podem ser... Se um deus é perfeito, ele não pode, tipo assim, eu não posso fazer algo que seja para algo perfeito e desagradar um outro perfeito. Porque se aquilo que eu estou fazendo é perfeito, não é imperfeito. E se os deuses são perfeitos, como que eu poderia, por exemplo, como que eu poderia ajudar um mendigo e de algum modo ofender algum deus? Não, porque caridade ela é algo bom, perfeito, entre aspas. E Sócrates começou a interpretar dessa forma, que os deuses, na verdade, eles são referências, que é esse modo aqui que eu falei, né? Digamos, tipo assim, Hera é uma coisa, eu falei como a fidelidade conjugal, isso pode ser ainda aprofundado, claro. Afrodite, a gente vai ter a ideia, por exemplo, Afrodite, deusa do amor. Mas, pô, amor em qual sentido? Porque se a gente pega da tradução grega, nós sabemos, acho que C.S. Lewis, se eu não me engano, que trata disso, eu vi alguns comentaristas dele falando sobre isso aí, dos 4 amores. Então nós temos o ágape, o eros, né, e mais outros 2, que é a fraternidade, irmandade, sei lá, amor de família, amor de pai e filho, e amor de esposa. Na verdade, o casamento ele comportaria todos os amores, que é o amor no sentido geral. Então, me parece que tem a ver com a paixão, ou com o famoso Eros. E não necessariamente a Afrodite é ruim. Por exemplo, se eu quero fazer, sei lá, uma profissão que for, se eu tiver uma paixão por aquilo, putz, melhor ainda. Porque além aquilo vai ficar, digamos assim, ó, a pessoa começou a fazer uma atividade. Só que aquilo tá maçante, tá chato. E a pessoa meio que assim, putz, cara, tô com má vontade. Dificilmente o trabalho dessa pessoa vai ser melhor do que o de uma pessoa que está super empolgada ali. Caralho, isso aqui é muito bom, olha que maravilha. Porque ali tem uma paixão naquele negócio. Seria a mesma coisa no casamento. Imagina um casamento assim como era feito antigamente, normalmente. Um caso muito famoso de Dante. Eu não sei como foi o casamento de Dante no sentido de que... Porque, como eu ia dizer, é contratual. Então, você já foi selecionado desde sempre, desde quando nasceu. Você e a menina foram selecionados, os dois vão se casarem para que o reino seja mantido, a riqueza seja estabelecida. E, por outro lado, Dante amou a Beatriz e escreveu a comédia, né, a Divina Comédia, para eternizar a Beatriz. Então, você imagina assim, um casamento sem paixão, por exemplo. E aí você compara com um casamento com paixão. O com paixão, pô, é muito melhor. Caramba, isso é muito bom. A vida fica mais gostosa. Imagina, tipo assim, você acorda, tem uma mulher que você ama ao seu lado, você é apaixonado. Você diz, oh, que maravilha. Ou vice-versa, né? A mulher acorda e tem lá o homem deitado. Eita, esse homem. Aí seria mais ou menos isso. Aí, só que você vai, por exemplo, seriam 3 boas coisas. Imagina a pessoa com Afrodite, Hera e Atena junto. Você tendo a paixão, a sabedoria e a fidelidade conjugal. Porque se você tem só o Eros, só a Afrodite, imagina, você tem só a Afrodite, mas você não tem o Eros. A Eros, né? A Hera, desculpe. A Hera, você vê que ela está sempre lutando para afastar as mulheres dos Zeus, porque Zeus quer sempre atrair. Mas aí é a função dela. Só que não é a função da mulher fazer isso, do cara. Então tá lá, você tá apaixonado pela mulher e a mulher tá te traindo, ou vice-versa, apaixonado pelo cara, mas o cara fica te traindo. Aquilo causa raiva, você fica puto, né?
porra, mas que situação. Então meio que vira um caos dentro da vida da pessoa. E por outro lado, você não tem sabedoria. O simples fato de você estar com a, ser casado, né? Casado, casada. Aí você tem a oportunidade de trair. Você pensa assim, não, cara, se eu fizer isso vai ser ruim. Cara, você começa a racionalizar a coisa. Você tá apaixonado pela pessoa ali, mas não, isso aqui depois vai passar, eu vou me ferrar se eu ceder, então não vou fazer. Isso aí é meio que a Atena agindo. Então você tem a Atena agindo e mantendo a era, né, que seria a fidelidade nesse exemplo que eu dei, e ao mesmo tempo você está direcionando ali a Afrodite. A Afrodite ela está presente, né? A paixão está surgindo ali em você de algum modo. Pronto, então o Sócrates, até onde eu compreendi, ele observava os deuses dessa forma. E, ao meu ver, é dessa forma que deve ser visto. É tipo assim, esses deuses, eles não é que nem nós temos o relato do Deus, Deus de Israel, né? É Deus de Israel, o nosso Deus. Porque até onde a gente sabe, o nosso Deus, o Deus mesmo, embora ele seja hoje idiotamente interpretado da mesma forma por algumas pessoas, ao meu ver, idiota, né? Porque, porra, nós temos relatos históricos. Esses dias eu estava vendo um maçom falando, que é até tarólogo, e o cara fala assim, é o Atom, ele diz assim, não, se considerarmos o Cristo histórico, porque tem o Cristo histórico e o mitológico. Meu Deus do céu, mas como assim, cara? Mitológico é mito, tipo assim, transformar água em vinho é mito, ressuscitar o ser humano é mito. Então, ao meu ver, o nosso Deus é diferente, porque ele é um Deus que encarnou aqui vivo. Nós temos a história dele, etc., relatada, né, em diversos lugares. Tipo, se você tem até um amigo que não sei se é ateu, não sei, mas ele era lá do direito. Ele disse que tem uns escritos do direito que mostra Paulo, se eu não me engano, que cuidava disso aí, que era profeta, né, apóstolo, desculpe, defendendo alguma coisa lá na época na época dele. E, tipo, isso não tinha nada a ver com religião, mas estava lá o relato da pessoa real que existiu. E essa pessoa real que existiu, ela era testemunha de que, de fato, veio um cara aqui com o nome de Jesus Cristo, que esse cara fez os milagres, que ele ressuscitou, que ele andou sobre as águas, etc. Agora, sim, fica difícil para, ao meu ver, parece que fica difícil para uma pessoa dessa imaginar, como eu já vi outras pessoas, ou aceitar essa realidade do milagre, que é a realidade presente, por exemplo, que faz a própria Igreja Católica, até onde eu compreendi, ela é composta principalmente pelo milagre, iniciando ali pelo nascimento de Jesus Cristo. Então é diferente, assim, né? Não é a mesma coisa. Pronto. Então por hoje é só. Vocês não querem comentar nada? Não, Tá bom? esse negócio aí dos deuses gregos em relação ao Deus cristão, isso daí que você falou é pura verdade, né? Porque como é que pode um Deus como, por exemplo, Zeus, que ele se mete em coisas humanas assim, ele vira humano, ele pega a mulher lá e tem um filho, por exemplo, né? Sim. E qual o sentido disso, né? Que por outro lado, você pode ver que uma definição do evangelho que foi dada pelo Olavo de Carvalho, essa definição, que para mim foi genial. Ele falou assim: o que é o evangelho? O evangelho é uma série de acontecimentos históricos que são dados por milagres. Não, é uma coisa que está dizendo assim: olha, isso aqui não veio escrito primeiro, isso daqui aconteceu. Entendeu? É lógico que foi profetizado, mas o cristianismo, que é a base do evangelho, né? O evangelho é uma série de acontecimentos da história, né? Quer dizer, é um negócio totalmente real, não foi tirado do acaso isso daí, né? Sim. Sim, tem outro exemplo que ele diz assim que o pessoal tenta explicar o milagre, como por exemplo o Sol de Fátima, como uma manifestação astronômica, o milagre de Fátima.
Aí ele diz assim, tá, mas o milagre de Fátima não consistia no sol se movendo e curando centenas de milhares de pessoas. Consistiu primeiro na aparição para umas crianças, depois na confirmação de um dia tal que ela iria aparecer de novo, e depois de novo, com horário marcado, e depois, até chegar lá. Tipo assim, o milagre foi a composição dessa história inteira, da realidade inteira. Não Sim, foi claro. só o movimento do sol. Antes disso, teve a explicação, tipo assim, como que as crianças saberiam que determinada hora do dia ia aparecer o sol lá e fazer esse movimento todo? Né? Fora que teve um monte de cura, teve todo aquele processo. Não sei se vocês assistiram, tem um filme de Fátima, é muito massa. E aí você vê ali que no começo todo mundo desacredita das crianças, até a mãe das crianças. A mãe das crianças só começa a defender a filha, na verdade a filha dela, que é a filha mais velha, que é a que ficou viva, os outros dois morreram cedo, os pastorinhos, quando ela percebe que tá a população inteira contra a criança. Ela diz assim, porra, eu sou a mãe dela e tá todo mundo pisando na minha filha, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí ela começa a defender. Mas até antes disso, a população inteira e a própria mãe dentro de casa é indignada com a filha. Bem no tempo, acho que é da Segunda Guerra que acontece isso. É uma história bem bonita. Quem puder assistir, assista. E aí, mais alguma coisa? A gente pode encerrar? Gostaram? O que acharam? Qual a impressão de vocês? O que você achou, Taína? Achei muito bacana trazer essa questão aí, principalmente porque é como você mesmo falou, né? A gente não consegue, muitas vezes, na nossa vida, né, com nossas circunstâncias, viver todas as possibilidades possíveis. Então, a leitura, se expor a esses tipos de literatura é importante porque vai trazer para a gente essa experiência, né? Esse conhecimento faz com que a gente adquira mais figurinhas, né? Digamos assim, para poder lidar melhor com as circunstâncias, né? Que acontecem, que surgem diante da nossa vida e que a gente pode identificar ali nas outras pessoas. Isso na psicologia é muito interessante também, porque, inclusive, um dos fundamentos da psicanálise é fundamentado em um mito grego também, né? Então, assim, o Freud trouxe ali toda a questão dele baseada em um mito grego. E os mitos gregos, eles são massas, porque ele traz ali são coisas mais fundamentais, né? Bem ali uma questão muito fundamental mesmo, né? Acho que eu não tenho outra palavra aqui para trazer agora, não. E você trazendo isso aí ficou muito legal, porque a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, sobre essa questão da leitura, da compreensão da pessoa que está diante da gente também. Então, eu achei muito legal mesmo. Que bom que vocês gostaram. Então, beleza. Por hoje é isso. Provavelmente, próxima semana eu vou fazer outra dessa. Tá? Até mais, fiquem todos com Deus. Vou encerrar aqui Peraí, deixa eu só concluir.